Olá pessoal, tudo bom com vocês? Continuando a nossa jornada sobre game design. Nas últimas duas aulas a gente já falou sobre mecânica de um jogo e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre balanceamento. Como os elementos da mecânica de um determinado jogo precisam estar balanceados para que o seu jogo fique interessante, fique legal, fique empolgante para o jogador final, mas não seja nem estressante porque é difícil demais e nem entediante porque é fácil demais. Como a gente já tinha comentado nas últimas duas aulas, os elementos de um jogo, os elementos da mecânica de um jogo, eles precisam estar balanceados. E a gente falou de alguns elementos relacionados à mecânica, detalhando cada um deles. A gente falou do espaço de um jogo, a gente falou dos estados, atributos e objetos de um jogo, a gente falou das ações, a gente falou da habilidade, da chance e das regras que envolvem um determinado jogo. Todos esses são os elementos da mecânica que precisam estar detalhados, precisam ser detalhados por um game designer para que o jogo tenha um corpo de conteúdo para começar a ser desenvolvido, pelo menos inicial, para começar a ser desenvolvido. Será que você já jogou um determinado jogo cuja história fosse bem interessante, a tecnologia fosse de ponta, a jogabilidade fosse muito instigante, um trabalho de arte excelente, bonito, um jogo legal, mas o jogo no final das contas era monótono e frustrante? Pode ser que esse jogo, por mais interessante que ele fosse, ele não estava balanceado. Ele não passou por um balanceamento legal para que fizesse com que as pessoas continuassem a jogar sem gerar um estresse, sem gerar um tédio ao jogar. Vocês já devem ter percebido em alguma situação de algum jogo que você, ao utilizar um determinado item ou um determinado personagem, ou escolher um determinado carro, por exemplo, você percebia que o jogo começava a ficar fácil demais. É como se para aquele determinado item o jogo tivesse desbalanceado. É muito comum ouvir isso é uma arma de Counter-Strike, a AWP, que é o rifle do sniper, do tipo Dude, de AWP e Soul Imba, do tipo Soul Imba e Soul Imbalanced, né? Eles são tão desbalanceado, de tal forma que, mesmo que esse é o hitbox, ou seja, se alguém for atingido por um tiro dessa arma, se for na cabeça, mesmo com ou sem armadura, o dano é muito grande, tá aqui, ó. Se for no peito, também é muito grande, acima de 100% você está morto. Se for no abdômen, na pelvis, também. A única forma dele se salvar é se for na perna, e mesmo assim, 85% de dano é algo muito forte para um jogo, ou seja, ele está muito próximo de morrer. Então, o que é que acontece? Será que a gente poderia balancear isso de alguma forma? O resultado dessa arma foi que vários servidores simplesmente incluíam a regra de no AWP, ou seja, não era permitido usar o rifle de sniper. Será que esse é um balanceamento ótimo? Deixar na mão do usuário. No final das contas, o usuário estipulava uma regra para bloquear isso nos servidores onde bloquear a arma nos servidores onde o jogo era hospedado. Balancear o jogo não é nada mais do que colocar os elementos da mecânica em harmonia até que eles entreguem o tipo de experiência desejada. Então, vários elementos da mecânica precisam estar em harmonia para que você entregue para o usuário algo divertido, algo que não deixe ele chateado ao jogar. Por mais bonito e interessante que o jogo seja, pode ser que o jogo seja chato de jogar, seja fácil demais, seja simplesmente não empolgante, não traz a empolgação que deveria para o usuário final. A gente pode falar de 12 tipos, na verdade, tudo isso que eu trago é baseado no livro de Jesse Shell, The Art of Game Design, sobre 12 tipos comuns de balanceamento para jogos, e eu vou detalhar aqui 5 deles: justiça, desafio versus sucesso, escolhas significativas, habilidade versus chance, recompensas e punições. Quando eu for falar um pouquinho sobre recompensas, eu vou detalhar um pouco mais para a gente falar sobre sistemas de achievements. Lá para frente a gente fala. Como seria o balanceamento baseado em justiça? Vocês já devem ter observado que vários jogos eles são justos, eles são muito corretos. Para todos os jogadores, eles apresentam os mesmos recursos. Os mesmos poderes ou recursos são dados para todos os envolvidos no jogo. Há exemplo de um jogo do tipo pedra, papel e tesoura. A pedra perde de um e ganha dos outros. O papel ganha de um e perde dos outros. E assim sucessivamente. Então você tem o mesmo poder para cada um deles. A pedra ganha da tesoura, mas perde do papel.
Então ele tem uma forma de ganhar e uma forma de perder. A tesoura ganha do papel, mas perde da pedra. Então você tem uma forma de ganhar, uma forma de ganhar, uma forma de perder. Ou seja, o jogo é totalmente simétrico. Independente de qual pedra, papel, tesoura você escolher, você vai estar dando a mesma chance para todo mundo. Assim também é com jogos de tabuleiro, do tipo xadrez, dama ou banco imobiliário. No banco imobiliário, todo mundo começa com exatamente a mesma quantidade de dinheiro, exatamente na mesma casa, sem nenhuma propriedade. E daí para frente o dado vai sendo jogado, você vai pegando cartas e conseguindo parar em uma determinada casa para comprar ou não, dependendo do seu recurso. E aí você vai gastando seu recurso a contento, o seu desejo. Mas inicialmente todos começam com os mesmos recursos. Assim é xadrez e dama. A única diferença do jogo não é 100% simétrico no xadrez ou dama é porque alguém precisa dar a primeira, executar o primeiro movimento. Então acaba ganhando uma leve vantagem, mas isso gera uma estratégia diferente. Quem está no xadrez jogando com as pretas e joga na segunda, a partir da segunda jogada, os jogadores com as pretas acabam sendo mais defensivos do que os jogadores com as brancas no xadrez, porque eles começam primeiro, eles fazem o primeiro movimento. Mas será que todo jogo precisa ser simétrico? Claro que não. Se a gente for tratar do tipo de balanceamento e justiça, vários jogos são propositalmente assimétricos. O balanceamento acaba sendo muito mais intenso, mas eles são de propósito assimétricos para provocar o desconforto no jogador e fazer com que o jogador entenda alguma estratégia para, se ele escolher um personagem mais fraco, se ele escolher um time mais fraco, mais forte, em determinada situação. Várias razões para os jogos serem assimétricos. Um simulador de guerra, por exemplo, numa guerra, os exércitos não têm exatamente o mesmo poder. Os exércitos vão ter poderes distintos. E aí você acaba balanceando cada um dos exércitos. Isso acontece muito em jogos de estratégia em tempo real. Quando você dá um poder maior para um determinado elemento do exército, mas em outro exército você dá o poder maior para um, um elemento diferente, um elemento que voa, um elemento que nada, que passa embaixo d'água, alguma coisa do tipo. O detalhe, quando o jogo é assimétrico, você permite várias formas de explorar o jogo. Você permite também a personificação. Ou seja, se você dá para o jogador a chance de escolher várias coisas, ele pode se identificar, ele pode se mostrar no jogo, ele pode achar alguma coisa que se pareça com ele. Se você dá muitas opções, você pode atingir um público-alvo maior. Você também pode nivelar o jogo inteiro com elementos inicialmente desenhados. É o caso de Pac-Man, os 4 fantasmas. Você pode iniciar o jogo inteiro com 4 fantasmas e o balanceamento seria único e exclusivo acelerar ou diminuir a velocidade dos fantasmas. Você também pode criar situações bem interessantes, como do jogo Bagatchol, ou não sei a pronúncia, na verdade é um jogo indiano, oriundo do Nepal. Se vocês procurarem nesse link, lá no YouTube, vocês vão ver como é que esse joguinho funciona. É um jogo de tabuleiro, onde ele é propositalmente assimétrico para os dois jogadores. Cada jogador, um deles começa com 4 leões, e o outro começa com todas essas cabras. Você vê que a quantidade de cabras é muito maior, mas as cabras não podem se mover, a não ser que você coloque todas elas no tabuleiro. Aí sim você pode começar a mover. O objetivo do time que tem, o jogador que está usando os leões, é capturar 4 ou 5 cabras, tenho certeza absoluta. E dos jogadores que usam as cabras é travar os leões. Nesse caso aqui, os leões são travados, tá vendo? Eles não podem se mover em cada um desses cantos do tabuleiro. É um jogo propositalmente assimétrico que demanda estratégias distintas se você for jogar com os leões ou com as cabras. Dê uma olhada lá no videozinho para vocês verem como o jogo funciona e como é interessante você criar um jogo assimétrico para gerar a possibilidade de várias estratégias para se ganhar, para se atingir um determinado objetivo. Observe um exemplo de justiça. Se eu coloco aqui 3 personagens de um jogo qualquer, digamos que um jogo do tipo shoot 'em up, que você vai atirar e movimentar o seu avião num determinado cenário, e eu tenho 3 variáveis aqui: velocidade, manuseabilidade e força de tiro. E cada um tem médio, high ou low. Médio, alto ou baixo. A piranha é toda média. O Revenger é alto na velocidade, alto na manuseabilidade, mas baixo no tiro, na força de tiro. E o camelinho aqui, ele é baixo na velocidade, é baixo na manuseabilidade e médio na força de tiro. Como é que eu balancearia esse jogo para que esse jogo ficasse justo em cada um dos personagens? Seria possível fazer isso? Se eu alocar um determinado valor
como sendo 1, 2, 3 para sendo baixo, médio e alto. A piranha ficaria com 6 no total, o Revenger com 7 no total e o camelo com 4 no total. Seriam 2 low e um medium. O camelo sairia perdendo. Só qual é o detalhe? Durante o balanceamento do jogo, percebeu-se que a força de tiro comandava muito mais o jogo do que as outras variáveis. Então colocou-se um peso maior na força de tiro. De tal forma que piranha é médio na velocidade e manuseabilidade, contando somente 2 pontos. Mas para a força de tiro, se é médio, ela conta 4 pontos. Assim como no Revenger e no camelo. E o total agora ficou 886. Tá aparentemente muito justo com a piranha e o Revenger. Mas o camelo continuou sem muita atratividade. Muito provavelmente os jogadores não escolheriam esse personagem para jogar o jogo. Então, o que é que você poderia fazer para balancear o jogo? Adicionava a força de tiro maior para o camelo, apesar de ele ser lento e não ter muita manuseabilidade, ele tem a maior força de tiro possível, e aí você deixa o seu jogo balanceado. Essa é só uma forma de fazer um balanceamento utilizando as variáveis de um determinado personagem. O tipo de balanceamento 2 tem a ver com o desafio versus o sucesso. O grande desafio de qualquer game designer é manter o seu jogador neste fluxo. Que danado é esse fluxo? O fluxo chamado de flow channel é quando você se sente tão atraído pelo jogo que você esquece do tempo passando. O que é que significa? Significa que você está no fluxo, você ignora todas as suas outras atividades e faz com que aquela atividade de jogar seja mais prazerosa possível. Só qual é o detalhe? Se você usa muito da sua habilidade para cumprir alguma coisa que é muito fácil, você acaba caindo no tédio, no boredom. Se você usa muitos desafios mentais para um determinado jogador, tão difícil quanto ele nunca consiga sair de um determinado estágio, o que é que pode acontecer? Ele pode entrar num fluxo de ansiedade. Então, a grande sacada do game designer é manter ele um pouco ansioso e voltar para o tédio. Depois volta para um pouco ansioso e depois volta para o tédio. E assim ele vai se mantendo no fluxo. Se manter exatamente numa linha reta aqui no fluxo é bem difícil, na verdade. A ideia é manter um pouco, em algum momento você vai adicionar ao jogador um elemento de estresse e ele vai se sentir ansioso o suficiente, morreu, volta no estágio, opa, agora tá fácil, toma uma fase bônus. A fase bônus dura um pouco tempo a mais e ele está em tédio e aí entra no fluxo de novo e toma mais um desafio, ele passa a estar ansioso, em tédio e assim ele vai se mantendo dentro de um fluxo. Aumente a dificuldade a cada sucesso. Isso é muito comum em todo e qualquer jogo. Você vai aumentando o nível de dificuldade ao passo que você vai adicionando novas habilidades necessárias para você passar do estágio. O jogador deve passar por partes fáceis bem rapidamente, até que entre num determinado nível de desafio. Crie níveis de desafio, e não é fácil criar esses desafios dependendo do jogo que você esteja trabalhando. Deixa o jogador escolher o nível de dificuldade. Isso é bem interessante quando você tem jogos do tipo fácil, médio, difícil e muito difícil. Você pode permitir o balanceamento de forma mais complexa, mas aumenta a rejogabilidade do jogo. Você termina o jogo no modo normal e quer voltar para cumprir o jogo novamente no modo difícil. Execute os testes de jogabilidade com uma variedade grande de jogadores. O que é que significa? Use público-alvos distintos. Pode ser que um adolescente se comporte de forma muito mais ansiosa aqui no seu gráfico. Pode ser que algum adulto ou alguma pessoa de mais idade se comporte de forma a se sentir muito entediado com o seu jogo. Então, use uma grande variedade de testers, de beta testers do seu jogo para que você consiga perceber o seu público-alvo e entregue a melhor experiência para o seu jogador. Um terceiro tipo de balanceamento eu posso citar as escolhas significativas. Escolhas significativas significa eu trazer para o usuário algo que tem valor. Não adianta eu entregar para o cara 50 carros diferentes, de cores distintas, alto, baixo, com mais rodas, com menos rodas, com mais recursos, mas os carros são dirigidos exatamente da mesma forma. Ou eu entrego para o cara 10 tipos de arma diferente e uma se sobressai por completo das 10. Eu só vou escolher aquela. Eu não vou querer todas as outras.
Eu não vou utilizar todas as outras para os recursos que eu precisar. Então, quando eu tenho muitas escolhas e pouco desejo, isso gera uma sobrecarga para o jogador. Muita escolha, pouco desejo, eu acabo ignorando muitos itens do jogo. Poucas escolhas e muito desejo, eu quero outros itens, eu quero outras armas, eu preciso de mais coisa, isso gera uma certa frustração. Escolhas atendendo ao desejo do usuário, isso gera liberdade e satisfação. Então tenta verificar dentro do espaço, do gameplay do teu jogo, quais são as escolhas que são significativas para o usuário e reduz isso de tal forma que cada escolha seja muito significativa. Não dá 50 opções para o cara e as 50 opções serão muito parecidas umas com as outras. Menos escolhas podem significar mais valor agregado a cada escolha. É óbvio que as escolhas precisam estar associadas ao risco que você corre para obtê-las. Então, se você tem um jogador que vai ter uma alta recompensa para pegar uma nova arma, e isso está associado a um alto risco, no final das contas é muito compensador. Mas se eu associo o alto risco com uma recompensa baixa, a minha escolha vai ser simplesmente não correr o alto risco. Vai ser ir para baixo risco com baixa recompensa. Corro menos risco e vou ganhar pouco do mesmo jeito. Se eu trouxer um exemplo de uma tabelinha bem simples aqui, digamos que a chance de sucesso utilizando algum tipo de velocidade num jogo de shoot 'em up, mais uma vez, e se eu utilizar o fast, o modo rápido, eu tenho 20% de chance de ganhar e ganho 100 pontos no final. Se eu utilizo o modo slow, que seria mais difícil de ganhar o jogo, eu tenho 10% de chance de ganhar. O esperado é que eu entregue exatamente o mesmo valor. Ou seja, se eu tenho 10% de chance de ganhar, se eu tenho metade de chance de ganhar, eu tenho que ganhar aqui 200 pontos. Para que esse cara seja equivalente no valor esperado. Certo? Então, muito cuidado quando vocês forem entregar algo para o jogador que exige um alto risco. Ele vai correr muito risco dentro do seu jogo e no final você entrega para ele um pequeno troféu ou toca um som dizendo parabéns. Não, você tem que dar uma recompensa que valha muita coisa dentro do jogo, que tem um valor endógeno dentro do jogo, para você comprar uma nova arma, para você ganhar um novo recurso, para você ganhar uma nova habilidade dentro do jogo. Se você for perguntar para o usuário final o que é que você prefere no jogo, aqui está um pouquinho errado, é tipo de balanceamento número 4, tá? O que é que você preferia no jogo? Será que meus jogadores preferem ser avaliados pela sua habilidade com o joystick ou com apertar de um botão? Ou será que eles aceitarão muitos riscos baseados na chance? E aí eu estou chamando chance como sendo a aleatoriedade de um determinado evento ocorrer. Se você balanceia o seu jogo para ter muita habilidade, em algum momento ele não vai ter nenhum evento aleatório, mas só a sua habilidade vai fazer ele cumprir aquele determinado desafio. Em algum momento eu balanceio para dizer, ó, agora você vai jogar um dado e um evento aleatório vai lhe dar uma determinada chance de ganhar. Vários jogos fazem isso também muito bem. Você passa o jogo inteiro com sua habilidade e em algum momento você vai girar uma roleta e receber um determinado prêmio. Aquela roleta é um evento de chance, é um evento aleatório que vai lhe dar alguma coisa para que seja recompensatória, certo? A habilidade tende a ser mais séria do que a chance. Ou seja, o meu jogo é casual ou sério? Se o meu jogo é casual, eu vou tender a esse estilo de jogo que apela para a aleatoriedade. E você aperta 3 vezes o botão para executar alguma coisa. Se o meu jogo for um pouco mais sério, menos casual, eu vou apelar para a habilidade. Esse é um joguinho onde essa motocross precisa da habilidade de acelerar e frear para que você consiga superar os obstáculos sem virar ou capotar ou cair e ter que começar o estágio novamente. Será que algumas partes do meu jogo estão entediantes? Se sim, adiciona elementos de chance, adiciona alguns elementos aleatórios. Eu lembro de um elemento aleatório que era adicionado em um jogo de Alex Kidd, lá no início da década de 90, que você lutava pedra, papel e tesoura com uma determinada inteligência artificial. Só que essa inteligência artificial era previsível. Ou seja, nas primeiras vezes que você jogava, aquele elemento era aleatório. Nas próximas vezes que você jogava, você percebia que a resposta da inteligência artificial era sempre a mesma. Ou seja, tinha um script a ser cumprido. Então, quando o jogo começava a ficar entediante, você adicionava um elemento aleatório e ele pode, opa, será que agora eu vou ganhar ou não? E aí fica a dúvida, a surpresa
a incerteza acaba causando surpresa. Será que partes do meu jogo estão muito aleatórias? Se sim, adiciona um elemento de troque os elementos de chance por elementos de habilidade. Ou seja, agora, ao invés de ficar tão aleatório e eu só aperto um botão e espero uma roleta me dar uma determinada resposta, por que não adicionar elementos de habilidade? Então sempre pensa no teu nível, no teu estágio. Eu estou trabalhando com habilidade versus chance. Habilidade versus chance, eu aumento um pouco a habilidade e tiro a aleatoriedade. Se eu não quero que o usuário interaja muito, tira um pouco a habilidade e aumenta a aleatoriedade, a chance dele ganhar por um determinado evento aleatório. Um outro tipo de balanceamento se chama de recompensa. E todo jogo tem um conjunto muito forte de recompensas, independente do jogo, desde os mais antigos até os AAAs que acabaram de ser lançados. Os vários tipos de recompensa envolvem principalmente elogio ou glória, aquele espetáculo que você vê no final de um determinado estágio, o sonzinho bem específico para quem acabou de ganhar algum grande prêmio ou chegou no final do estágio. Engenheiros de som sabem fazer isso muito bem, colocar tons altos para que gerem uma determinada satisfação, para que gerem uma determinada empolgação no jogador. Tudo isso é uma recompensa direta. E se você observar plataformas que estão sendo gamificadas, como por exemplo o LinkedIn, se você entra e quer completar o seu currículo inteiro, e completar o currículo inteiro é algo tedioso, você precisa lembrar o que você fez na sua carreira inteira, todas as suas atividades, por que não elogiar o usuário e dar pontos como um ponto de recompensa? Toma aqui um ponto, se você completar essa parte do seu currículo, se você referenciar alguém, se você pedir para alguém lhe referenciar, se você se associar a alguma determinada empresa, e aí você vai completando os pontos para uma determinada plataforma que não tem nada a ver com o jogo. LinkedIn é uma plataforma bem séria para você fazer conexões profissionais. Um outro tipo de recompensa interessante seria o tempo de jogo prorrogado. Isso é muito usado em arcades, quando você tem 1 minuto para terminar o jogo, mas você passa por um determinado portal de passagem, e esse portal de passagem aumenta o seu tempo de jogo. Um portal de passagem ou um checkpoint lhe dá a sensação de exploração. Eu estou conseguindo progredir, eu estou conseguindo evoluir no jogo. Isso é bem interessante como uma recompensa para o jogador. Além disso, vários jogadores podem ter a sua expressão pessoal no jogo. Isso é muito comum em jogos que você cria o seu personagem, que você cria o seu próprio avatar, e você faz essa expressão pessoal do jogador jogando, por exemplo, o World of Warcraft. Dar poderes como recompensa é muito interessante. Você junta um conjunto de 3 ou 4 poderes, você dá gradativamente esses poderes para o usuário, para que ele perceba que no final ele vai ter uma quantidade grande de poderes, vai ter a possibilidade de escolhas. Lembra no tipo de balanceamento chamado de escolhas significativas. Se vocês fizerem uma busca por Disney Castle of Illusion, The Magic Quest Castle of Illusion, é um jogo de Super Nintendo lá da década de 90 que foi portado para outras plataformas. Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês verem o quanto um personagem vai recebendo poderes aos poucos. Ele recebe 4 roupas, o jogo você é o personagem, é o Mickey, e você recebe 4 roupas. É uma roupa de um bombeiro, a roupa de um Peter Pan, a roupa de um mago e a roupa de um... me falha a memória. Mas cada um desses caras tem poderes específicos para tipos específicos de níveis. E quando você vai progredindo, você vai vendo que determinado ponto do estágio seria impossível passar se você não tivesse aquela roupa que lhe dava aquele determinado poder. Então, vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada no Magic Quest Castle of Illusion. Dar mais recursos ao usuário também é uma forma de recompensa interessante. Dar mais ouro para ele comprar alguma coisa, dar mais prata, dar mais madeira, dar mais comida, dar mais kits de sobrevivência. E uma forma interessante de recompensar o usuário final é a sensação de completude. Existem várias diferenças entre jogadores distintos. Se eu chegar para você e disser, o que é que você prefere? Terminar um jogo rápido, sabendo que você não completou 100% do jogo, ou demorar muito para terminar o jogo, mas no final você vai receber um troféu dizendo que você completou 100% dos estágios, de todas as fases bônus, de todos os itens que eram coletáveis durante o jogo. Existem diferentes perfis de jogador que vão dizer, eu prefiro terminar mais rápido, prefiro pegar o atalho e chegar mais rápido no final, receber a recompensa de você ganhou e acabou.
O outro jogador vai dizer, não, eu prefiro passar por tudo. Se eu não receber 100% em cada um dos níveis, eu não vou me sentir satisfeito. E essa sensação de completude é uma recompensa muito forte para o jogador. Você dá para ele a sensação de completude, você completou 100% do nível. Você precisa completar mais 10% do nível. Ele volta e joga novamente para encontrar aqueles 10% que ele não tinha encontrado ainda. Uma forma de recompensa que está sendo melhor explorada agora são os achievements. Os achievements são chamadas, podem ser chamadas assim como a nova recompensa. Digamos, as novas recompensas são pequenos badges, pequenos crachás que você recebe que você fez alguma coisa dentro do jogo que poderia ser nobre, poderia ser um ato interessante, diferente de outros jogadores. Então você vai entregando aos poucos essa recompensa. Cada uma das plataformas de distribuição de jogos, como é o caso do Steam, tem o próprio sistema de achievements. Ou seja, se você for um jogador de algum jogo dessa plataforma, você pode tranquilamente distribuir o sistema de achievements e compartilhar esse sistema de achievements. Quando você vê uma lista muito grande, 200 achievements de um jogo que tem 2 horas de gameplay, esse jogo pode duplicar, triplicar o seu tempo de jogo, o seu gameplay, só porque o sistema de achievements está funcionando. Dizer, pô, eu cumpri aquele estágio, mas naquele estágio tinha esses 4 ou 5 achievements aqui para eu voltar e olhar para cada um desses badges, desses crachás, desses pins, que você vai dizer, ó, você agora conseguiu correr, por exemplo, 1000 metros. Você agora ganhou o True Warrior, o lutador verdadeiro. Você desbloqueou esse cara por ter sobrevivido por 35 minutos dentro de um determinado nível. Ou seja, achievements podem ser a nova forma de recompensa. Eu vou pedir bastante nos projetos de vocês que tenham algum tipo de achievement. O achievement vai ser implementado para que o cara continue a jogar ou volte a jogar. Aumente a rejogabilidade do seu jogo, simplesmente porque ele percebeu que não completou 100% do estágio. O sistema de achievements ele pode ser explícito ou não. Esse é um exemplo de Wolfenstein 3D bem antigo, um jogo de 1992, desenvolvido pela id Software, né? ID Software, lá de John Romero e John Carmack, antes do Doom, um dos primeiros jogos de tiro em primeira pessoa que utilizou um elemento tecnológico bem interessante para você atirar e andar por um determinado nível em 3 dimensões de verdade. E o Wolfenstein ele chegava no final de cada um dos níveis e mostrava: você matou 70% dos caras, você só descobriu 20% das passagens secretas e você só pegou 30% dos tesouros. Quando o cara chegava no final e via isso, eu disse, como assim? Eu peguei 30% dos tesouros só, faltou 70%. Troféu, ponto, que eu poderia ganhar mais vidas para continuar jogando. Como assim? Eu só descobri 20%, eu só descobri uma passagem secreta, por exemplo, tinha mais 4. E aí você volta para jogar. Esse é um sistema de achievements bem simples, implícito, na verdade. Ele não é explícito para dizer isso aqui é o seu achievement. Mas no momento que ele botava para mim esse contador, ele me forçava a ver, poxa, o que foi que eu deixei de executar no jogo? Apesar de eu ter matado todos os inimigos, faltou alguma coisa. Faltou um kill rate aqui de 30%. Eu vou lá, voltar e matar quem estava faltando. Então pensem, não necessariamente um sistema de achievements que seja explícito. Pode ser alguma coisa implícita. Esse é o exemplo dos níveis secretos, tá? Que esse é só um vídeo, tá? E esse é um vídeo iniciado num determinado ponto, num determinado tempo específico, que mostra como você descobre as suas passagens secretas no Wolfenstein 3D. O último e não menos importante tipo de balanceamento é o balanceamento por punições. Uma punição ela cria um valor endógeno, ou seja, você tem medo de perder. Você tem medo de cumprir um determinado objetivo e não conseguir chegar ao final daquele jogo. Aceitar riscos é instigante e punições aumentam o desafio. Todo jogo tem o efeito game over justamente porque você tem medo de perder e você se recompensa ao chegar no final, simplesmente por não ter perdido. O sistema de recompensas ele é completado por um sistema de punições. Todo jogo precisa ter recompensas e punições. E é por isso que, no final das contas, se a gente for gamificar uma disciplina, por exemplo, de uma universidade, você precisa ter punições. Faça um experimento bem simples, chegue para uma turma inteira e diga que está todo mundo aprovado. Você não precisa cumprir
nenhuma das atividades, todas as atividades são opcionais. Não tem punição? Como assim? Se não tiver punição, é muito provável que poucas pessoas vão se engajar naquela determinada atividade. Então a punição faz com que as pessoas se engajem. Alguns tipos de punição, a vergonha, a derrota e perda, mais uma vez engenheiros de som sabem fazer isso muito bem. Colocar um som de derrota, colocar um som com um tom mais baixo, um tom declinante, faz com que você não se sinta bem ao executar aquela vergonha ou passar por aquela vergonha. Perder ponto, perder anel, perder item, perder tesouro, perder recursos do seu jogo. O tempo de jogo reduzido. Se você está no arcade, você quer passar o máximo de tempo possível jogando, você pode ter o tempo de jogo reduzido. O game over, ou you lose, também é um efeito de punição muito ruim. Você perdeu, tem que voltar tudo de novo para começar. Os jogos estão começando a mudar o voltar tudo de novo. Você não volta tudo, você volta para um checkpoint. Mas o fato de ter perdido já gera uma frustração, uma punição, para você voltar e executar pelo menos os últimos 5 minutos, os últimos 10 minutos de gameplay. Retornar ao último ponto do checkpoint, foi o que eu tinha acabado de falar. Remover poderes. Você tem um determinado poder e de repente você não tem mais. Você passa a não ter mais um poder de tiro, um poder de ataque ou um poder de defesa específico. Você perde esse poder. Você pode perder recursos também como punição. Existem várias formas de punir, mas pensem o seguinte: todo jogo que passa por um processo de balanceamento tem muito bem definido um sistema de recompensas e um sistema de punições. Um jogo não é um jogo digital se não tiver um bom sistema de recompensas e um bom sistema de punições para o jogador final. Lembrem-se, grandes punições precisam estar diretamente alinhadas com grandes recompensas e vice-versa. Vou trazer aqui algumas dicas simples para a gente melhorar o nosso balanceamento dos jogos que vocês forem testar, balancear, rebalancear, o balanceamento que é executado em várias situações durante a execução de um determinado projeto. Defina claramente seu problema. Definir o problema é mais da metade da solução. Se você quer que o jogador passe menos tempo jogando, por que não limitar? Por que não colocar um cronômetro regressivo? E quando chega faltando 1 minuto, ele começa a piscar vermelho. Definir o problema como sendo: eu quero que o meu jogador passe menos tempo num determinado espaço do estágio, num determinado espaço do meu jogo, faz com que eu pense em soluções para resolver esse problema. Então defina o teu problema e aí sim você vai começar a balancear o seu jogo. Quando você estiver balanceando as variáveis do seu jogo, pense em dobrar ou dividir. Se você está trabalhando, por exemplo, com força de um determinado ataque, de um soco, de um chute. A força de um determinado chute vale 2 e de um outro chute vale 4. Você começa a perceber que aquilo está muito pouco. Será que vale a pena colocar 2,2 e o outro 4,5? Será que não vale a pena dobrar isso e ver se ficou muito exagerado? E aí você diminui o tempo de balanceamento. Então o que era 2 passa a ser 4. Ah, ficou muito? Você cai a metade disso. Ou seja, de 2 para 4, o que subiu foi 2, você cai a metade disso, volta para 3. Se ficou ruim ainda, sobe a metade disso, vai para 3,5. Ficou ruim ainda, desce a metade disso, vai para 3,25. E aí você vai chegando na estratégia de imprensar o intervalo e não ficar adicionando vírgulas ou de 5 em 5% num determinado valor. Dobra ou divide, isso facilita bastante o seu balanceamento nas variáveis que você tiver que balancear durante o jogo. Planeje o balanceamento. Sem planejar, o seu jogo vai sair com problemas. É inevitável que você planeje uma fase para realizar o balanceamento. 1 dia, 2 dias que sejam de jogo intenso, de gameplay completo, para dizer: isso aqui vai ser balanceado desse jeito. Testa e testa mais uma vez. O balanceamento é executado com tentativa e erro. Não tem muito o que executar. Não tem muito o que pensar. Então você vai acabando tentando definir um conjunto de variáveis e vai definindo valores que se relacionem. Será que vale a pena deixar o jogador fazer o balanceamento? É possível deixar o jogador escolher quais variáveis ele quer, mas é muito provável que o jogador vai sempre jogar no modo Deus, no God Mode, e ter recurso infinito, armas infinitas, munição infinita, por exemplo. Se você está trabalhando com balanceamento de economia ou de recursos, como eu ganho e como eu gasto minhas economias? Será que eu ganho muito fácil e gasto de forma muito rápida? Será que eu demoro bastante para ganhar e gasto devagar? Então, no final das contas,
ver se o valor agregado para ele ganhar um determinado recurso de ouro no meio do jogo e como ele vai gastar esse recurso para comprar novas armas, para comprar novos itens, vai fazer com que o jogador fique empolgado em querer continuar jogando. É muito fácil ou difícil ganhar dinheiro? Se for muito fácil ganhar dinheiro e no final das contas o usuário gasta demais, o jogo fica sem graça. Todos os itens são gratuitos. Se você consegue dizer qual o preço, qual o valor dentro do jogo de um determinado item de forma muito bem balanceada, você vai dizer, ó, essa arma custa 50. A metralhadora, que vale muito mais, tem um valor agregado muito maior, vale 300, vale 6 vezes mais. E para você conseguir esses 300, você tem que se esforçar durante 10 minutos de gameplay. Então você dá valor ao preço que aquela arma vai custar dentro do jogo. Você embute um valor endógeno, porque o cara tem que jogar 10 minutos a mais, se esforçar para cumprir uma determinada missão. O balanceamento também pode ser dinâmico, quando você entrega na mão do usuário, dependendo do comportamento dele, o jogo se autobalanceia durante o jogo. Então isso pode levar a uma trapaça se o jogador decidir simplesmente se fingir de fraco, né? Se fingir de um jogador fraco para que o jogo facilite as coisas para ele. Isso pode gerar uma certa trapaça. Uma dica simples e muito importante de um lead game designer de Team Fortress 2. Esse cara é genial com algumas frases dele. E ele diz algo bem interessante. Trate as suas fraquezas com carinho. No jogo, as fraquezas, aqueles personagens que são um pouquinho mais fracos, muitas vezes são adotados como sendo o favorito de muita gente. Esse é só um exemplo de Demoman. Demoman não é dos melhores dentre os personagens de Team Fortress, mas ele é muito querido pela forma como você pode interagir no meio do jogo. Esse é só um exemplo de um ponto de balanceamento muito difícil de ser executado, então isso precisou passar por muitos testes para chegar nesses valores aqui, ó, de percentual de vida, tá vendo? Cada personagem tem um percentual de vida e cada personagem que tem uma velocidade. Então se você tem aqui esse cara que é muito pesado, veja que ele é lento, né? Ele tem 77% de velocidade, enquanto outros aqui tem 133%, que ele é muito rápido. Só que esse cara tem muita vida, ou seja, ele pode levar muito tiro e não morre. Em compensação, o cara que é muito rápido aqui, o 133%, ele tem menos da metade desse cara de vida, percentual de vida, entendeu? Então, assim, balancear isso tudo significa defina as variáveis antes do jogo sair para produção e aí você pode alterar os valores dessas variáveis em teste, durante o teste. Certo? Durante o desenvolvimento do jogo, você define as variáveis em algum momento vão ser balanceadas para que o game designer ou o level designer vá lá e diga esse cara aumenta um pouquinho, abaixa um pouquinho e vai chegando num determinado ponto ótimo de balanceamento do jogo. Bom, pessoal, eu falei bastante. Balanceamento é um assunto muito extenso. Eu poderia falar ainda mais sobre como balancear jogos, qual estilo de jogo que você vai usar num determinado balanceamento. Mas talvez essas dicas já dão um start aí, um início para vocês começarem a executar, criar o seu jogo pensando no futuro balanceamento. Todo jogo vai ter que passar por um balanceamento. Se você está me acompanhando até agora, deixa teu like, deixa algum comentário para dizer o que é que você achou dessa aula. Um abraço para todos e a gente vai se falando. Até mais.